Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 13º vídeo tutorial do TwinCat HMI. Nesse vídeo eu vou continuar mostrando para vocês o funcionamento de alguns componentes do TwinCat HMI. Como vocês conseguem ver, eu já tenho aqui um projeto de TwinCat com algumas variáveis, eu vou adicionar mais algumas variáveis ao longo do projeto. E tenho também um projeto de TwinCat HMI já criado aqui. E eu estou aqui com a minha tela inicial e nessa tela inicial eu já adicionei alguns dos componentes que a gente vai utilizar. Os componentes que vão ser utilizados são o checkbox, que é basicamente esse aqui. Então esse é o componente checkbox. O combo box, logo abaixo dele, e o spinbox input. E a gente vai começar ativando a nossa configuração aqui. Então, basta anotar aqui no ícone do TwinCat. Essa mensagem aparece porque eu tenho uma VirtualBox instalada no meu PC. Então, como o TwinCat precisa utilizar a tecnologia da Intel VTX e a VirtualBox também pode fazer uso dessa tecnologia, você não pode ter dois softwares concomitantes utilizando ela. Então, aparece isso daqui para me avisar que caso o VirtualBox que eu tenho aqui esteja ligado, eu é bom desligar ele antes de ativar a configuração. No meu caso aqui está desligado, então eu vou simplesmente ativar a minha configuração aqui, dar um OK, e deve ter aqui logo o TwinCat em Run Mode. Ele vai primeiro para Stop e depois já está em Run Mode. E eu posso já fazer o login no meu PLC aqui. Então, OK. Eu vou começar com essa variável aqui, que é uma variável booleana e é uma variável perfeita para ser utilizada no checkbox. E aqui em Properties, se eu clicar no checkbox, eu tenho aqui, ó, em State Symbol, vou até dar um reset aqui, eu já consigo fazer o link da variável. Então eu posso clicar aqui em Create Data Binding e vindo aqui em Create Data Binding, tem aqui em Server Symbols, eu tenho o checkbox. No caso aqui o mapeamento já está feito, mas caso não tivesse, bastaria criar um mapa e dar um OK aqui. E eu posso já iniciar o meu Live View para mostrar para vocês o funcionamento do checkbox. Então é muito simples, basta você habilitar e desabilitar. O funcionamento dele é similar ao funcionamento do toggle button, que a gente já falou em outros vídeos, entretanto, ele tem uma aparência distinta, que isso daqui é interessante para você marcar e desmarcar opções dentro do seu projeto. Um outro componente que nós vamos ver é esse aqui, que é o Combo Box. Deixa eu excluir esse Combo Box aqui, que já está com algumas configurações, e vou colocar um Combo Box zerado aqui, que não tem configuração nenhuma. Então, o Combo Box é esse componente aqui que permite com que você selecione algumas opções. Por enquanto não tem opção nenhuma, porque eu não configurei nada nele aqui, mas a gente vai ver que ele permite com que a gente selecione várias opções. E uma funcionalidade legal que foi adicionada recentemente, inclusive no TwinCat HMI, é a possibilidade de se utilizar um enumerador. Para quem já está acostumado com a programação do TwinCat 3, sabe muito bem como funcionam enumeradores, mas eu vou fazer aqui junto com vocês, só para, caso alguém não saiba como funciona um enumerador. Então, se a gente vier aqui em DUTs, no projeto do PLC, a gente consegue vir aqui em adicionar um novo DUT que é sigla de Data Unit Type. Então, eu posso vir aqui em Enumeration, marcar Enumeration e escrever aqui qual é o nome do enumerador que eu quero. Então, eu posso colocar aqui underline carro, por exemplo, que eu quero mostrar, selecionar nomes de veículos. Eu posso dizer aqui, por exemplo, Fiat, diversos carros aqui. Então, isso daqui é um padrão. Basicamente, o enumerador ele é uma variável que se assemelha a uma variável do tipo inteira, só que em vez de, no meu PLC aqui, eu manipular valores tipo 0, 1, 2, 3, vamos supor que eu queira aqui 0 seja Fiat, Volks seja 1, Renault 2, Ford 3.
Se eu ficasse aqui no meu PLC e ficasse escrevendo aqui 0 igual a Fiat, 1 igual a Volks, eu teria que ficar lembrando toda hora. Então, para isso que existe o enumerador. Eu posso colocar aqui carro, e aí eu não preciso mais lembrar que 0 é Fiat, 1 é Volks e tudo mais. Basicamente, deixa eu só apagar isso aqui. O que eu vou precisar é fazer o login com esse elemento aqui e eu posso livremente aqui, ó, alterar o que eu quiser. Por trás aqui, o TwinCat em si, ele não está vendo o Volks, ele não está vendo o Fiat, não está vendo Renault. Ele está vendo 0, 1, 2, 3. Entretanto, o que eu vejo aqui é o valor que me interessa, é o valor que eu vou interpretar e que eu vou utilizar. Isso ajuda muito para facilitar a visualização no software mesmo. Já aqui dentro do TwinCat HMI, eu tenho aqui o meu Combo Box e eu posso vir aqui em Enum Data Symbol e selecionar aquele símbolo que foi criado dentro do PLC. Ou seja, eu venho aqui em Create Data Binding e aqui eu vou ter o meu carro que foi criado lá dentro do PLC. Eu tenho os outros elementos aqui, vocês percebem que eles são tipos padrões, tá? Então tem o booleano, inteiro, string. E aqui eu tenho o meu PLC1.e underline carro, que é um tipo diferente, é um tipo de dado especial, ou seja, é um enumerador. Entretanto, é um enumerador que pode ser utilizado dentro do TwinCat HMI. Eu tenho esse botãozinho aqui para mapear o símbolo, basta mapear e dar um OK. E uma vez feito isso, eu posso iniciar o meu Live View aqui e vocês vão perceber que ao trocar aqui, eu troco lá no PLC também e as opções que estão aparecendo aqui são exatamente as opções que estão lá no PLC. Então é assim que se utiliza Combo Box para manipular enumeradores. Outra coisa que dá para fazer com o Combo Box é basicamente, em vez de utilizar o enumerador, utilizar uma variável do tipo string ou um outro tipo de variável dentro do PLC também. Para fazer isso, eu vou tirar aqui o enum data symbol aqui e vou criar o link de uma variável aqui, ó, em text. Então eu vou vir aqui, dar um create data binding e eu tenho aqui, ó, scombobox, que é uma variável que já está criada dentro do PLC para isso. Então eu vou criar um mapa aqui, criei o mapa já e vou dar um OK aqui. E aqui, nesse caso aqui, eu posso clicar com o botão direito aqui, dar um Edit Symbol e vir aqui em Two-Way Binding. Porque nesse caso aqui eu preciso criar um Two-Way Binding para que eu possa tanto ler a variável do PLC quanto escrever essa variável no PLC. E as opções que vão aparecer na minha lista aqui, eu preciso configurar aqui em Source Data nesse caso, ó. Então eu posso vir aqui nesse três pontinhos e aqui eu preciso adicionar manualmente as opções que eu vou ter para mandar para o PLC. Então eu vou adicionar e aqui eu vou precisar colocar um índice e colocar um texto aqui. Então eu vou colocar aqui 0 e aqui eu venho em Select Type e vou colocar String. E eu vou fazer da mesma forma como eu fiz no outro. Então Fiat e eu vou dar um OK. E aqui já vai aparecer as opções. Então eu posso vir aqui e Fiat, Volks, Renault. E aqui dentro do PLC é óbvio, eu posso fazer, por exemplo, uma estrutura de um case aqui dentro para ver qual variável tá, qual opção está selecionada, tanto utilizando o enumerador quanto utilizando string, que é justamente a funcionalidade do Combo Box, tá? Outra coisa que dá para fazer também é caso eu queira clicar nesse botão aqui, dar um Allow Text Input, o Combo Box passaria a funcionar mais ou menos como um editor de texto também.
Então eu poderia colocar um outro carro aqui, ó, Ferrari, por exemplo. Não costuma ser o uso do Combo Box em si, mas tem essa possibilidade também, tá? E por último, a gente pode utilizar aqui o Spin Box Input, TCHMI Spin Box Input. Esse elemento, como vocês já devem estar percebendo, basta você clicar numa setinha de mais aqui para aumentar e numa setinha de menos para diminuir. Para isso, eu vou vir aqui no PLC e vou criar uma variável real. Então, eu vou criar uma variável real, fazer o login, dar um OK aqui e vou configurar o meu Spinbox Input para colocar valores nessa variável real que eu acabei de criar. Então, eu vou clicar aqui em Common, tem alguns settings aqui que dá para a gente fazer, entre eles tem essa value aqui. Esse value é o valor que está atualmente no meu spin control. E aqui tem a variável que eu acabei de criar lá no PLC. Então, eu vou mapear ela e vou dar um OK. E aí eu já vou conseguir, desde que eu clique aqui com o botão direito e venha em Edit Symbol e troque para Two-Way Binding, eu já vou conseguir alterar o valor dela utilizando o Spin Control. Então eu posso somar aqui de um em um e posso reduzir também. Percebam que quando ele chega em zero, mesmo que eu clique aqui no menos, ele não vai diminuir mais. Por quê? Porque aqui no valor mínimo eu coloquei zero. Então o Spin Control tem essa possibilidade de você configurar mínimo e máximo também. E ele também permite com que a gente selecione de quanto vai ser o passo. Ou seja, esse passo está aqui 1, mas eu posso colocar, por exemplo, aqui 2. Então ele vai começar a contar de 2 em 2. E aí a gente percebe que lá no PLC também está contando de 2 em 2. Então, esse foi o Spin Control. Nesse vídeo a gente viu o uso do checkbox, o uso do combo box e o uso do Spin Control. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal.